Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Estamos dando sequência nos nossos tutoriais de QGIS aqui no nosso curso de geoprocessamento e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um mapa de calor de kernel. Diferente da krigagem que a gente fazia o mapa em cima de uma terceira variável que era espacial, o mapa de kernel ele é mais focado na parte das densidades dos pontos, dele colocar a cor aonde a gente tem uma concentração maior de ponto. É isso, vamos para o vídeo. Então aqui, pessoal, a gente tá aqui no QGIS. Vamos abrir aqui nosso mapa de pontos, né? A gente quer criar uma camada de pontos de uma planilha pré-existente que a gente possa ter. Então eu vou aqui, ó, adicionar camada de texto delimitado. E aqui, ó, eu vou abrir um arquivo, né? Uma coisa de alguma planilha já pré-existente. Então eu preparei uma planilha aqui, ó, chamada bairros. E essa planilha bairros aqui, ó, ela tem alguns bairros de Cuiabá, e essa planilha ela já é georreferenciada. Cada bairro tem a sua localização. E aí, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui na hora que a gente vai puxar, né, uma planilha que já está georreferenciada é em relação à geometria. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos fazer toda essa atividade em UTM, e aqui, ó, 21S, porque como eu vou fazer para Cuiabá, é a zona UTM de Cuiabá. Se você quiser entender melhor sobre como que funciona o TM e essas zonas, tem aqui nessa mesma playlist tem uma aula que só explica só sobre isso. Então, ó, vou aplicar aqui, vou fechar, então aqui já estão os meus pontos. Cada ponto desse aqui, pessoal, nessa atividade, ele pode representar alguma coisa que ocorreu ali, né? Então, aqui é a posição de cada bairro e que poderia, por exemplo, representar uma ocorrência de algum crime, poderia representar a quantidade, sei lá, de lojas de alguma coisa, poderia representar endereço de pessoas. Então, essa ideia é, cada pontinho aqui está representando uma variável que a gente pode fazer. E aí, ó, para a gente fazer nosso mapa de calor dentro de uma área, né, a gente vai também aqui, ó, vir aqui em camada, criar nova camada shapefile. Eu vou chamar essa camada aqui, ó, de recorte, tipo de geometria, polígono. E aí aqui, ó, também nas dimensões eu vou colocar a mesma dimensão, tem que ser tudo em UTM. E vou dar OK. Essa camada de polígono, a gente já até fez na aula anterior uma aula focada nisso, né? Eu vou fazer um cercado aqui em volta dos meus pontos, ó. Então eu criei a camada aqui, vou apertar no lápis e aí venho aqui nesse botão aqui, ó, adicionar polígono, e eu vou clicando em volta aqui, ó, dos meus pontos, só para eu ter uma área, e aí eu vou pintar aqui dentro dessa área. Terminei, clico com o botão direito do mouse e dou OK. Então beleza, ó, terminei aqui de fazer, desaperto o lápis, salvo. Então aqui eu tenho os meus pontos e tenho uma área em volta. E aí a ideia é que a gente faça esse mapa, né, de kernel dentro dessa área aqui que a gente fez. Beleza, como que a gente faz? Aqui nos nossos botões, né, a gente tem aqui um botão aqui, ó, chamado caixa de ferramentas. Ele até coloca o atalho aqui, ó, Ctrl Alt T. A gente vai clicar nele e aqui, ó, a gente vai procurar kernel. E aí aqui, ó, mapa de calor, estimativa de densidade kernel. Então o mapa kernel ele serve para isso, para fazer essa densidade de pontos representada aí num mapa de calor. Então a gente vai dar 2 cliques aqui e vai abrir. Beleza. Aqui, pessoal, esse raio a gente tem que imaginar assim. É o raio que ele vai fazer a conta aqui na hora dele fazer. Aqui eu estou fazendo no nível de uma cidade. Então a cidade tem quilômetros, né? E aí você tem que colocar esse raio mais ou menos na escala de grandeza do que você está fazendo. Às vezes é até tentativa e erro, até ficar do tamanho bom. Aqui no meu, ó, eu vou colocar 3.000 metros e o tamanho do pixel é de quantos em quantos quadradinhos ele vai fazer a conta. Aqui no meu, aqui, ó, eu vou fazer de 100 em 100. Então eu vou fazer 100 para x e aqui no tamanho do y também eu também vou fazer 100. E aí beleza, vou mandar executar. E aí aqui, ó, na camada de pontos, eu tenho que selecionar que eu estou fazendo isso para os meus bairros, né? Então, para o meu ponto de bairros aqui, ó, tem que ser a shape de pontos. Aí agora sim, eu vou mandar executar. Beleza. O que ele faz? Ele transborda, né, um pouquinho para fora da shape. Se eu só desligar ela aqui, ó,
e olhar, ó, ela transborda um pouquinho para fora. Então, depois que a gente faz, né, o mapa aqui, a gente precisa recortar as bordas para ele ficar dentro daquela camada de polígono que a gente fez. Então, a gente vai colocar aqui, ó, recortar, recorte. E aqui, ó, a gente vai recortar, ó, como essa camada ela sai como se fosse raster, a gente vai recortar aqui, ó, recortar raster pela camada de máscara. A gente vai usar como máscara o polígono de recorte que a gente criou. A gente vai dar 2 cliques aqui e aí, ó, a gente vai escolher as camadas, ó. Então, a camada de entrada é essa que a gente acabou de fazer e aí eu vou usar como camada de máscara o que a gente chamou de recorte. Notem que as duas estão na mesma unidade, né? No mesmo EPSG 31981. Aí eu mando executar e fecho. E aí notem que agora aqui, ó, apesar de não ter parecer que não mudou, eu fiquei com 2 shapes aqui, ó. Vou desligar aquela primeira, ó. E aí a segunda já está recortada certinho em cima do nosso recorte ali, né, dos nossos bairros. Aí, se essa cor aqui, como ficou em escala de preto, não ficou muito bacana, a gente pode mudar aqui o tipo de renderização. Então, tem curva de nível, sombreamento, falsa cor, cinza. A gente pode testar aqui, ó, alguns desses aqui, para a gente ver qual que a gente gosta mais. Então, por exemplo, aqui no banda simples falsa cor, tem aqui, ó, se nós formos aqui, por exemplo, em gradiente de cor, tem como nós mesmos ir editando manualmente, ou também tem como a gente aqui, ó, já escolher algum tipo de cor pré-fixado, alguma coisa assim. Nesse aqui, ó, ele vai de azul para vermelho, ó. Vou dar OK. E aí, ó, ficou o nosso mapa. Então, aqui nesse ponto ficou mais vermelho porque aqui que estava a maior densidade de pontos. E aí, aqui onde tinha menos pontos, ele fica mais azulzinho. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilham aí para mais vídeos, mais tutoriais. E é isso, valeu!